Olá! No vídeo de hoje o nosso assunto será porcentagem do zero, para quem nunca entendeu. Você já ouviu falar de porcentagem, acho que a sua vida inteira, mas se eu te perguntasse o que realmente significa 20%, você saberia responder? Hoje eu vou te ensinar a porcentagem do zero, sem fórmula, sem complicação, do jeito mais simples possível. A porcentagem está presente no nosso dia a dia, de várias maneiras. Quando a gente tem um aumento de salário, ou um desconto quando eu vou fazer uma compra, em provas do Enem, em concurso público, a porcentagem está presente na nossa vida diariamente, podemos dizer assim. Então vamos começar estudando aqui o que é porcentagem. Então, a palavra porcentagem, ela vem de porcento, que significa 100. Nada mais é do que uma fração, por exemplo. Uma fração, vamos colocar uma porcentagem aqui do tipo 30%. Significa que de um todo de 100 unidades, eu vou pegar 30 unidades. Se eu dividir 30 por 100, isso aqui é 0,30 ou 0,3. É a mesma coisa, aqui está escrito na forma de uma fração, aqui está escrito na forma decimal. Mas uma outra maneira mais comum de indicar a porcentagem é com esse símbolo aqui. Então sempre que aparecer esse símbolo, significa que eu estou trabalhando com porcentagem. Então 30% é uma outra forma que eu tenho de representar essa fração. Vamos entender. 100%. 100% é tudo. 50% é a metade. De 100, eu vou pegar 50. 25% é um quarto. De 100, eu vou pegar a quarta parte. E 10%. De 10, eu vou pegar 10 de cada 100. Essa é a ideia de porcentagem. Portanto, a porcentagem é sempre uma parte de um todo que vale 100. Imagine se você tivesse 100 reais. Você está com 100 reais na mão. 100 reais, 100% de 100 reais vale quanto? 100% não é o todo? Então, se eu tenho 100 reais, 100% de 100 reais são os próprios 100 reais. 50% de 100 reais é a metade. 10% de 10 reais é a 10ª parte, que é o 10. Quando o todo é 100, a porcentagem vira o próprio valor. Então, por exemplo, se eu disser assim, eu quero 16% de 100. 16%, quando o meu todo é 100, se eu quero 16% de 100, a resposta é o próprio 16. 22,5% de 100. Se o meu todo é 100, a resposta é o próprio número que está aqui, 22,5%. Então vamos pegar agora aqui um exemplo chave. Quanto que é 10% de 200? Então, olha, vamos pensar assim, olha, 10% é assim, 10%. De cada 100, eu vou pegar 10. 200 tem quantos 100? Tem 2, né? E de cada 100, eu vou pegar quanto? Eu vou pegar 10. Então, eu vou pegar 10 aqui e vou pegar 10 aqui. 10 mais 10 dá 20. Essa é uma forma de pensar a porcentagem. Uma outra maneira, eu posso pensar assim, olha, 10% de alguma coisa, sempre que eu digo a porcentagem de alguma coisa, isso aqui é uma conta de multiplicação, que eu vou fazer assim, ó, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. De 200, então é só multiplicar. Gente, quando eu tenho multiplicação com zeros aqui, olha, basta eu cortar esses zeros e cortar esses zeros aqui, ó. E aí eu multiplico 10 por 2, que dá 20. Teria que dividir por 1, mas dividir por 1 a gente sabe que mantém o mesmo resultado. Então tá aqui, olha, uma outra forma de eu resolver isso daqui. Então, 10% de 200 significa o seguinte, um 200 tem 2 100s. De cada 100 eu vou pegar 10. Então, 10 do primeiro 100, 10 do segundo 100, dá 20 dá 20. Ou eu faço a continha, 10% de 200, que também dá 20. Eu posso usar essa continha aqui para calcular a porcentagem todas as vezes. Então, porcentagem nada mais é do que descobrir qual fração do todo representa aquela parte.
Então vamos lá para uma técnica dos alunos que acertam sempre. Antes de qualquer conta, descobre quanto que vale 1%. Por exemplo, aqui, olha, 200, eu quero saber quanto que vale 1% de 200. Então, olha, 1% de 200. Olha, corta esse zero, corta esses dois zeros. Dividir por 1 vai manter a mesma coisa. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu sei que 1% de 200 é 2. E 10%? 10% é só multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10, aqui dá 20. E se eu quiser 25? Então, cada 10 é 20. Cada 10 é 20. Então, 20% é 20, mais 20, e 5%. Se 1% é 2, 1% é 2. Então, 5% vai ser 2 vezes 5. E aí é só fazer a conta. 20 mais 20, 40, 2 vezes 5, 10. Aqui dá 50. Ah, mas posso fazer a conta? Pode, vai dar a mesma coisa. Ó, 25% de 200. Lembrou? 2 zeros, corta, corta. E aí eu faço essa conta. 25 vezes 2 dá 50. E aí eu chego no mesmo resultado. Quem acha 1%, acha qualquer porcentagem. É só pensar. Um produto custa R$300. Ele tem 20% de desconto. Qual que é o valor do desconto? Então, vamos resolver de duas maneiras aqui, ó. Então, uma maneira, usando a fração. Eu quero saber 20% de 300. Corta os dois zeros aqui, corta os dois zeros aqui. Multiplica isso por isso. 20 vezes 30 dá 60. Então, o valor do desconto é 60. Se eu quisesse fazer pela regra do 1%, então vamos achar quanto que é 1% de 300. 1% de 300, 1 vezes 3 é 3. Eu quero achar 20%, né? Então, olha, 10%, se 1% é 3, 10% é só acrescentar o zero, que é 30. Então, 20% é 30 mais 30, não é isso? Então, 20% é 30 mais 30, que também dá os 60, né? Tem que dar. Então, tá aqui, ó, duas formas aqui de eu resolver esse exercício. Sempre que aparecer, eu quero saber quanto que é tantos por cento de alguma coisa, basta eu fazer essa multiplicação. Bom, vamos calcular agora 20% de 80. Agora observe uma coisa interessante aqui, ó. O meu todo é menor que 100. Então, olha, se o meu todo fosse 100, 20% de 100 seria 20, mas é 20% de 80, o meu todo é menor que 100. Então, os 20% vai ser um valor menor do que 20, concorda? Porque eu não tenho 100 aqui. Aí, os dois processos aqui. Primeiro, achando a regra do 1%, tá? Então, 1% de 80, quanto que é? 1% de 80. Corta um zero, corta um zero. Vai ficar 8 dividido por 10. Aí 8 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,8. Eu quero achar 20%. Então, 10%, basta eu multiplicar o 0,8 por 10. Multiplicar por 10, basta eu deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, fica a vírgula sai daqui e vem para cá. Então, 10% é 8. 20% é o dobro, não é isso? É 8 mais 8. Então, 20% é 16. Agora, um outro caminho para resolver isso daqui seria fazendo direto. Olha, 20% de 80. Olha, a gente pode cortar os zeros. Olha, eu corto esse zero com esse zero com esse. Que aí vai ficar dividido por 1. Dividir por 1 não altera nada. E aí eu faço 2 vezes 8, que dá 16. Que é um outro caminho aí para eu resolver o mesmo problema. Vamos pegar um outro exemplo aqui agora. Durante uma campanha promocional, uma loja de eletrônicos está oferecendo 20% de desconto em alguns produtos à vista. Um fone de ouvido está anunciado por R$80 e um aluno do segundo ano do ensino médio quer saber se vale a pena aproveitar a promoção. Ele vai fazer uma análise daqui. Para ele analisar, ele vai ter que fazer as continhas para saber qual que é o valor desse desconto e qual que vai ser o preço do produto com o desconto. Então vamos lá, eu tenho R$80 e o desconto vai ser de 20%.
a gente pode fazer 20% de 80. Que isso aqui é a mesma coisa que 20% de 80. Corta um zero aqui, corta um zero aqui, corta um zero aqui, corta um zero aqui. 2 vezes 8 dá 16. Então esse 16 aqui é o valor do desconto. Agora eu quero saber qual que é o novo preço. Como que eu faço para achar o novo preço? O novo preço vai ser o valor do fone menos o desconto. Então vai ser 80 menos 16. Então aqui vai dar 4. Então R$ 64. Então R$ 64 é o preço do fone de ouvido já com o desconto. Então, para encerrar nossa aula de hoje, é importante lembrar que a porcentagem não é uma fórmula para decorar, mas uma ideia para a gente entender, né? Então não é uma fórmula. A porcentagem nada mais é do que uma ideia para a gente entender. Sempre que nós falamos em porcentagem, nós estamos falando de uma parte de um todo que vale 100. Quando você entende isso, a conta fica muito mais simples. Hoje nós vimos uma boa estratégia que é começar por 1%, porque quem consegue calcular 1% consegue calcular qualquer porcentagem. Nós também percebemos que a porcentagem aparece o tempo todo no nosso cotidiano, em descontos, aumentos, promoções e até mesmo em decisões mais simples do nosso dia a dia. Se você conseguiu acompanhar os exemplos e resolver os exercícios, significa que você já deu um passo importante para não ter mais medo de porcentagem. O caminho agora é tentar resolver exercícios. E resolver exercícios, pode pegar na internet, tem um monte de coisa aí disponível para vocês resolverem. Mais para frente eu devo fazer um vídeo resolvendo exercícios de porcentagem e aprofundando, porque aqui eu dei a ideia bem básica. Mas, por exemplo, se eu quisesse calcular quanto que é 1,12% de 56, é que aí envolve contas com decimais, com vírgulas, que vai ser assunto de um outro vídeo. Tá certo, pessoal? Por hoje é só e até a próxima.